Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. A polícia fluminense revelou que mensagens no celular da babá do menino Henri foram fundamentais para indiciar por homicídio a mãe do garoto, Monique Medeiros, e o namorado dela, Dr. Jairinho. Para os investigadores, não há mais dúvidas de que a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, foi provocada por Jairinho e Monique Medeiros. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. A única pessoa que foi calada nessa situação toda foi o Henri. Ele foi calado. Ele pediu ajuda e ele não foi ouvido. Durante quase 2 meses de investigação, a polícia ouviu 21 testemunhas, realizou 3 perícias e uma reprodução simulada no apartamento onde o menino morreu. Também apreendeu os celulares do casal e da babá de Henri, Tainá Ferreira. Foi em uma troca de mensagens entre Monique e Tainá que foi possível concluir que Henri já tinha sido agredido pelo padrasto e que a mãe sabia. Por este motivo, Monique também foi indiciada por omissão. Ela, como mãe, como agente garantidora, ela tinha o dever de proteger o seu filho. E ela não o fez, como destacou a doutora Ana Carolina. E por isso ela responde pelo resultado morte. E também pelo resultado tortura. Desde que foi presa, Monique tem escrito diversas cartas e chegou a pedir para prestar um novo depoimento à polícia. Ela alega ter sido manipulada e ameaçada por Jairinho. O delegado responsável pelo caso negou o pedido e afirmou que não foi encontrado nenhum indício de coação. Na primeira busca e apreensão, quando a equipe esteve na residência da família dela, estavam apenas ela e sua própria família. Ela não quis entrar em qualquer detalhe com a equipe, que inclusive fez muita questão de deixá-la bastante à vontade ali, caso ela quisesse prestar qualquer informação. A polícia também abriu um novo inquérito para apurar se a babá Tainá cometeu o crime de falso testemunho. Os investigadores encontraram fortes indícios de que ela suavizou os episódios de agressão nos 2 momentos em que foi ouvida na delegacia. Em uma conversa com o noivo no dia 2 de fevereiro, Tainá diz que Henri está chorando no quarto com Jairinho e que parece que ele está tampando a boca do menino. Ela relata ainda que Henri está gritando "prometo", uma referência a não contar o episódio a ninguém. Em um outro trecho, a babá afirma ao noivo não saber o que é pior, ouvir o garoto chorando ou mudo, pois chorando, ela sabe que ele está vivo. Em outra conversa, no dia 3 de março, 5 dias antes da morte de Henri, Tainá diz ao pai que Monique e Jairinho vão se separar. Relata também que a patroa foi agredida pelo vereador e que Jairinho vai sair de casa, mas continuará pagando as contas, ou Monique o prejudicaria. Ela chegou inclusive a comentar também com o noivo que o Henri, em desespero para não ir para o quarto com o padrasto, chegou inclusive a rasgar a blusa dela. Tanto é que o padrasto, em compensação, pagou a importância de R$100 para ela. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se denuncia o casal pela morte do menino. O Ministério Público espera prontamente poder ler todo esse acervo probatório que ainda não tinha sido trazido ainda ao conhecimento da promotoria e poder em breve passar uma posição aos senhores do próximo passo do andamento e da conclusão dessa investigação. Jairinho já é réu em outro caso investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Ele teria torturado a filha de uma ex-namorada. A menina hoje, com 13 anos, tinha 4, mesma idade de Henri, quando foi agredida pelo vereador. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito de terapia semi-intensiva. Bruno Covas teve uma boa noite de sono e acordou animado, segundo os médicos, até brincando com o time do coração. E a grande preocupação do Bruno, ele manifestou agora há pouco, é com relação ao jogo do Santos hoje pela Libertadores. Essa foi a grande angústia que ele teve, ele ficou muito feliz ao saber que ia poder
sair da UTI. A internação dele estava programada para a última segunda-feira, para a realização de exames de sangue, imagem e endoscópico. Mas se sentiu mal no fim de semana e os médicos decidiram antecipar a internação para domingo. A suspeita clínica de um sangramento na cárdia, transição entre o estômago e o esôfago, foi confirmada numa endoscopia na manhã de ontem. E os especialistas optaram por entubar o prefeito. Nós entendemos o sangramento como evento pontual. Faz parte do acompanhamento de doentes crônicos que têm eventos pontuais. No caso, foi um sangramento gástrico, poderia ter sido uma infecção ou qualquer outra contingência. O processo de intubação foi uma estratégia da equipe médica para proteger as vias aéreas durante o procedimento endoscópico para estancar o sangramento no estômago. Logo após, o prefeito foi extubado e transferido para a UTI como medida de precaução. Nesta manhã, Covas teve alta e foi levado para um leito de terapia semi-intensiva. Agora, a equipe aguarda a recuperação dele para definir os próximos passos do tratamento oncológico. O objetivo atual é recolocar o prefeito nas suas condições ideais de saúde, seja pela reposição do sangue perdido, seja por controle hemodinâmico, seja por nutrição, para que a gente possa futuramente avaliar quando tomar alguma decisão do ponto de vista oncológico. O câncer de Covas foi descoberto na região da cárdia em 2019. Em abril deste ano, exames mostraram novos pontos de câncer nos ossos da coluna e da bacia e no fígado. Há 15 dias, uma inflamação provocou acúmulo de líquido nos pulmões e no abdômen. O prefeito pediu afastamento de 30 dias para se dedicar integralmente ao tratamento do câncer. Mesmo com a melhora no quadro clínico, ainda não há previsão de alta. E agora há pouco, o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, postou nas redes sociais uma foto ao lado do filho. Na postagem, escreveu que ganhou mais uma batalha e que tem fé de que vai vencer cada obstáculo. Ele ainda agradeceu as mensagens de apoio e carinho e lembrou que agora a torcida é pelo time do coração, o Santos. Do começo do ano para cá, as mortes por Covid-19 tiveram redução significativa entre profissionais da saúde e idosos, grupos prioritários da vacinação contra o novo coronavírus. A repórter Estela Freitas tem os detalhes. Boa noite, Estela. Como a gente gosta de finalmente poder dar uma boa notícia. Boa noite, Mauro, e a todos. Finalmente, sim, uma notícia positiva, né, que traz esperança para a gente. Então, olha só, em abril houve uma queda de 71% no número de mortes de enfermeiros no país, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Foram 24 óbitos contra 83 em março. Falando de janeiro a março, a queda foi de 83% no total de mortes de profissionais da saúde no país, segundo o Conselho Federal de Medicina. Caiu de 59 para... Bom, a gente teve um problema aí de comunicação com a Estela, a gente volta a falar com ela ao longo do jornal. Uma pesquisa da Fiocruz, feita com profissionais da saúde vacinados em Minas Gerais, mostra que quase 100% dos voluntários desenvolveram anticorpos contra a Covid-19. E na Grande BH, algumas cidades comemoram a queda na ocupação de leitos nos hospitais. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Hospital de Campanha de Igarapé passou alguns dias sem nenhum paciente internado. Nas últimas semanas, o número de atendimentos caiu quase 70%. A gente tinha um acompanhamento aí de 110 pessoas atendidas por dia de Covid. Esse número diminuiu, que hoje a gente está atendendo em cerca de 38. A situação mais crítica foi no mês de março. A preocupação com a falta de leitos de UTI e de oxigênio para os pacientes mais graves levou a prefeitura a fechar o comércio nos finais de semana. Os casos de coronavírus subiu muito aqui quando o pessoal de fora começou a vir para cá, porque antes disso a gente nem tinha. Com a queda nas hospitalizações, a população está bem mais tranquila. É um alívio, né, para a gente, né, que está trabalhando no dia a dia, para os lojistas, né? Trabalha com mais confiança. Uma pesquisa da Fiocruz aqui em Minas Gerais mostra que o avanço da vacinação também deve ajudar a reduzir a ocupação de leitos nos hospitais. O estudo é feito com profissionais da saúde de Belo Horizonte que receberam as 2 doses e os resultados são animadores. Dos 969 médicos e enfermeiros voluntários monitorados desde fevereiro, 8 apresentaram sintomas da Covid-19, mas todos tiveram resultado negativo para o exame do tipo PCR. O objetivo da pesquisa é
monitorar, é entender como essa resposta ela está se desenvolvendo, ela está se mantendo ao longo do tempo de acompanhamento de 2 anos. A pesquisa mostra também que 99,6% dos profissionais do Hospital da Baleia desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. Em Minas Gerais, o número de óbitos pela Covid-19 entre os idosos com mais de 70 anos caiu até 60% desde o início da vacinação. Nós conseguimos, dessa forma, identificar anticorpos totais, anticorpos específicos para o coronavírus. Então, isso só nos mostra, mais uma vez, a importância de se vacinar e de tomar corretamente o protocolo das doses. E a gente vai retomar o contato com a repórter Estela Freitas. Ela falava com a gente sobre a queda das mortes por Covid-19 entre os mais velhos e os profissionais da saúde, que são grupos prioritários da vacinação. Estela, dá a informação completa para a gente agora, que a notícia é boa. Maravilha, Mauro. Vou repetir então alguns dados aqui, para a gente deixar bem completo. Então, nesse mês de abril, houve uma queda de 71% no número de mortes de enfermeiros em todo o país, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Foram 24 óbitos contra 83 em março. Falando de janeiro a março, a queda foi de 83% no total de profissionais mortos por Covid-19, profissionais da área da saúde, segundo o Conselho Federal de Medicina. Foi uma queda que foi de 59 para 10. Falando então agora sobre os idosos de 80 anos ou mais. A taxa de mortalidade desse grupo em janeiro era de 28% e foi para 13% no final de abril. Ou seja, caiu aí praticamente pela metade, São números que trazem mais esperança para a gente. Aqui na cidade de São Paulo também houve redução. Foram registradas 12.131 mortes por Covid-19 em março e em abril foram 11.216. Uma última informação agora, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo para a Covid-19 está em 78,3%. É isso. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Estela. As capitais brasileiras começaram hoje a usar o imunizante da Pfizer contra a Covid-19. No Rio de Janeiro, a vacina será aplicada até a quinta-feira em pessoas com comorbidades e deficientes permanentes. O primeiro morador do Rio de Janeiro a receber uma dose da vacina da Pfizer foi o comerciante Alexandre Souza Almeida, de 63 anos. Ele chegou cedo em uma clínica da família na Zona Norte e recebeu o imunizante às 7h15 da manhã. Alexandre faz parte do grupo de risco por ter problemas circulatórios e hipertensão. Estava muito ansioso por isso, Então acho que agora eu posso tentar voltar ao normal, porque a vida ficou tão difícil para todo mundo, E agora pelo menos é uma luz que a gente tem no fim do túnel, achando que teremos melhor em função disso, Com toda certeza. As quase 500 mil doses da vacina da Pfizer começaram a ser distribuídas ontem pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, elas só estarão disponíveis nas capitais, já que devem ser mantidas a temperaturas entre 2 e 8 graus por até 5 dias. As doses para a segunda aplicação serão distribuídas na semana que vem. Esta primeira remessa faz parte do acordo firmado pelo governo federal para a aquisição de 100 milhões de doses do imunizante. Mas o secretário de Saúde do Rio pediu que a população não tente escolher o imunizante na hora de se vacinar. Todas as vacinas são boas, todas as vacinas protegem contra a Covid-19, todas as vacinas salvam vidas. Se você está elegível para se vacinar, vá se vacinar independente da vacina. Não chegue no posto escolhendo a vacina que vai tomar. A exemplo do que fizeram outros países, como o Reino Unido, o Brasil vai contrariar a recomendação da Pfizer. A segunda dose só será aplicada 12 semanas depois da primeira. A fabricante da vacina diz que só pode garantir a eficácia do imunizante se o intervalo entre as doses for de 21 dias. Mas, para este infectologista, a decisão de espaçar as doses é benéfica. Um intervalo maior permite vacinarmos um número maior de indivíduos num primeiro momento, cria condições de armazenamento mais fáceis, Você não precisa nas unidades estaduais reservar número de doses para a aplicação dali 2 ou 3 semanas. Você pode utilizar sem riscos de perdas nesses casos, sem prejuízo na resposta. Criminosos estão usando mensagens de celular para aplicar golpes em pessoas que estão na fila da vacinação no Recife. O golpe usa um perfil falso da Prefeitura do Recife e, por meio de mensagens privadas, os criminosos se passam por falsos servidores e pedem os dados das vítimas. A fraude está sendo investigada.
A Prefeitura alerta que todo o agendamento do plano de vacinação ocorre por meio do aplicativo Conecta Recife ou pelo site oficial. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura do Recife, eles não solicitam códigos nem informações pessoais dos usuários. É importante que as pessoas utilizem os canais seguros de interlocução e aí vem o Conecta Recife. Até agora, o Recife vacinou mais de 493 mil pessoas. Nesta quarta-feira, a capital pernambucana inicia a vacinação de grávidas e puérperas que deram à luz há menos de 45 dias. Esse grupo será imunizado com as vacinas da Pfizer, que chegaram ontem a Pernambuco. O estado já recebeu mais de 280 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 267.250 unidades da AstraZeneca Fiocruz e 17.550 da Pfizer-BioNTech. Por conta da necessidade de armazenamento em refrigeradores de alta potência, as vacinas da Pfizer foram destinadas ao Recife e aos municípios vizinhos, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco já aplicou mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O prêmio Comunique-se para os profissionais da imprensa brasileira voltou e dessa vez será 100% online. A live de lançamento da premiação acontece no próximo dia 12, com transmissão pelas plataformas digitais da Rede TV. Depois de uma pausa em 2020 por causa da pandemia, o Oscar do jornalismo brasileiro volta ao cenário nacional em sua 18ª edição. E para marcar o seu retorno em um cenário tão difícil para os grandes eventos, o prêmio Comunique-se traz novidades. Para não deixar de homenagear os profissionais da imprensa brasileira, o prêmio vai seguir a tendência de outros eventos e será realizado totalmente online e com novidades neste ano. O público que sempre participa elegendo os destaques de cada área terá mais uma categoria na disputa, que vai ao encontro de um cenário cada vez mais digital da mídia brasileira. Só que essa novidade será anunciada só no lançamento do prêmio durante uma live no dia 12 de maio, quando o público vai conhecer o cronograma completo da premiação. O prêmio Comunique-se conta com o apoio da Rede TV, que vai exibir o evento em suas plataformas digitais. Nenhuma dúvida, eu estou muito feliz que nós novamente somos Media Partner, parceiros do Grupo Comunique-se, do Prêmio Comunique-se, do Influence Me, que são duas premiações muito importantes no jornalismo e no digital. E, acima de tudo, é uma grande oportunidade para rever os meus pares, os nossos colegas de profissão, de redação. A gente sabe que no dia a dia a gente não tem esse tempinho para um conversar com o outro. Obviamente que a premiação é muito importante para quem ganha, para quem concorre. Acima de tudo, eu acho que indica que mesmo com a pandemia, o Comunique-se está conseguindo se lançar e vencer esse desafio, que é continuar com a premiação, mesmo num ano de tantos desafios devido à Covid-19. Os novos comunicadores que usam as redes sociais para falar com o público, criar negócios, empreender no mundo digital e influenciar seguidores também possuem seu espaço na premiação. O prêmio Influence Me, o Oscar da influência digital, vai destacar essas iniciativas. O evento de lançamento também será online e acontece no dia 13 de maio. Premiações sérias têm um efeito extraordinário no desenvolvimento das indústrias a que elas pertencem. É assim no Oscar, ninguém tem dúvida da importância do Oscar no desenvolvimento da indústria cinematográfica. E o mesmo acontece com o Prêmio Comunique-se e Prêmio Influence Me. São premiações com décadas de tradição, reconhecendo os melhores do ano. Para participar da premiação, precisa ser muito bom. Para ter uma chance de vencer, precisa buscar fazer melhor sempre. E é aí que entra a importância de uma premiação como essa, em reconhecer os melhores do ano num evento nível Oscar. Desde 2003, o Prêmio Comunique-se, que é dividido em 11 categorias, é realizado para contemplar os principais comunicadores do país. A premiação tem seus indicados, finalistas e vencedores escolhidos pelo público, ou seja, pelos telespectadores e internautas. Por causa da pandemia, a última edição ocorreu em 2019, quando 6 jornalistas da Rede TV foram indicados. Com a reabertura do setor cultural, aos poucos as pessoas estão voltando a visitar os museus de São Paulo.
Para evitar contaminações, as instituições estão atentas aos protocolos sanitários. Se alimentar de arte e cultura se tornou ainda mais importante na pandemia. A Pinacoteca de São Paulo está de portas abertas para o visitante, mas todos precisam seguir aquelas regras que já se tornaram comuns: higienizar as mãos e aferir a temperatura logo na entrada. O uso da máscara durante toda a visita é mais do que obrigatório, mesmo para quem já recebeu a vacina contra a Covid-19. Eu acho que esses cuidados são importantíssimos, porque a imunização não quer dizer que eu não possa pegar e que eu não possa transmitir, né? Então, mas também acho importante que esses espaços sejam reabertos com todos os cuidados e tudo, porque eu acho que isso vem para continuar por muito tempo, né? Dentro do museu também foram instaladas sinalizações indicando o sentido da circulação. O público tem colaborado e eles também têm muito respeitado toda a questão de distanciamento. E nossa equipe controla quantas pessoas podem passar de uma sala para outra, para sempre garantir que tem espaço suficiente que garante um distanciamento social. De acordo com a administração, a Pinacoteca de São Paulo tem recebido cerca de 100 visitantes por hora desde a reabertura no último dia 24. Só para você ter uma ideia, os ingressos para a semana inteira já estão esgotados. A Adriana conseguiu comprar o dela e aproveitou para trazer as amigas. Eu fiquei seguindo pelo Instagram. Quando o Instagram anunciou que tinham ingressos à venda, eu corri para o site, comprei, mas esgotou em 3 minutos. Além da Pinacoteca, outros espaços culturais de São Paulo, como cinemas, teatros e o MASP, devem funcionar só com 25% da capacidade. O horário de funcionamento é restrito, das 6 da manhã às 8 da noite. Aqui no Museu de Artes de São Paulo, além dos protocolos sanitários, o agendamento prévio pelo site da instituição é obrigatório, mesmo nos dias de gratuidade. É super fácil, tem a parte de comprar ingressos, como você comprar qualquer compra pela internet, assim, é super fácil. A programação cultural na capital paulista é variada e, como deu para perceber, os espaços estão preparados para receber o público com toda a segurança. Eu me senti muito confortável e segura de estar aqui hoje. E acho que, quem tiver a oportunidade e não tiver situação de risco em casa, é um bom momento para a gente poder se reerguer, né, buscar esperança nesses espaços culturais. O lixo está ajudando empresas do Espírito Santo a economizar um bom dinheiro na conta de luz. Elas obtêm biogás por meio da decomposição de resíduos orgânicos e o transformam em energia limpa. Já pensou se o seu lixo pudesse ligar uma lâmpada? Isso já é real. A diferença começa com o destino desse lixo, que segue até essa usina de gerenciamento de resíduos. O aterro sanitário, que fica em Cariacica, na Grande Vitória, é o perfeito ditado que diz: tudo que vai, volta. O local recebe por dia 1.700 toneladas de lixo, resíduos de 16 municípios do Espírito Santo, o que equivale a 42% da população capixaba e 1.700.000 cidadãos. A decomposição do material gera o chorume, líquido que recebe o tratamento adequado e volta para o meio ambiente. Além do chorume, o lixo gera também o gás metano, captado a mais de 30 metros de profundidade, levado por essa rede de tubulação e enviado para uma planta industrial, onde passa por uma central de tratamento em que são retiradas impurezas e umidade. O que é o importante no biogás, que tem um poder calorífico para a geração de energia, é o metano. Então o interessante é você retirar todos os outros componentes do biogás e injetar simplesmente o metano puro dentro do motor. Após o tratamento, o biogás está pronto para ser enviado para os motores, onde a energia é gerada e injetada na rede de concessionária. A usina entrou em operação em 2020 e conta com 3 geradores em funcionamento. A capacidade energética é de 3 megas. Isso equivale ao abastecimento de uma cidade com 36 mil habitantes. A nossa expectativa é que no ano que vem, que foi isso que foi projetado, que a gente chegue nos 5 megas. Então nós vamos ter 5 motores com 1 mega cada motor. A equivalência de capacidade de atendimento isso populacional seriam de 22 mil residências. Os benefícios ambientais são enormes. É que o metano do biogás, antes lançado na atmosfera sem controle rígido, passa a ser canalizado e queimado controladamente, gerando gás carbônico, cerca de 20 vezes menos nocivo ao efeito estufa. Ou seja, então
todo o benefício, além do benefício financeiro, tem um benefício aí ambiental. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa energia, desde que esteja dentro da área de concessão da empresa. Hoje, vários estabelecimentos comerciais já estão se beneficiando dessa energia limpa, que gera uma economia em torno de 15% na conta de luz. E para que isso seja possível, as empresas utilizam créditos de energia renovável. Cada empresa que está comprando essa energia da gente, eles são geradores de resíduo. O resíduo dele é também destinado nas células de aterro sanitário. Então, o resíduo que ele destina conosco gera energia e volta de novo para ele, ou seja, ele fecha a cadeia como um todo. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registrou 13.442.000 recuperados. 1.002.000 pessoas estão em acompanhamento e o Brasil ultrapassou hoje a marca de 411.000 mortes causadas pela Covid-19. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Uma ótima noite para você.